Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na área de membros. Se é que ainda tem alguém na área de membros, eu tô com medo de conferir pra, bom, né, não ficar triste. Enfim, de todo modo, estou aqui para trazer as coisas que andei lendo, vendo e, bom, jogando talvez não valha muito a pena. Talvez eu faça uma parte sobre isso porque vai cair numa questão narrativa que eu vou fazer depois. Mas para todos os efeitos, eu já queria começar com um poeta novo que eu descobri, graças a um colega no trabalho, que me recomendou, que é Paulo Henriques Brito. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Um asterisco aqui no meio de alguns dos livros dele aqui, esse aqui que eu tô erguendo rosa, que é o primeiro. Esse eu recomendo se você falar inglês também, porque tem alguns poemas em inglês, que chama Mínima Lírica. Excelente livro, tem vários sonetos bons assim, é bem anos 80, meio, né, pós-moderno e tal, mas bem legal, eu gosto. E tem esse Formas do Nada, que eu tô a alguns poemas de distância de terminar. E muito bons, cara, assim, é uma surpresa grata. Fazia um tempo que eu não achava assim, um poeta mais pro contemporâneo que eu gostasse. Ele era um excelente tradutor do inglês, se não me engano ainda é, não sei se ele já morreu, deixa eu conferir aqui, né, antes que eu fale alguma água. Ainda vive, acho que vive tranquilo. E, enfim, bom, surpreendentemente bom. Vou ler algum aqui de exemplo. E sim, eu fiz várias orelhinhas no livro, deixa eu ver se eu marquei algum que não era... Aqui, tem esse aqui que se chama Indagações, para João Cabral. João Cabral de Melo Neto. Se você é um membro que entrou no futuro, teve até live onde a gente passa sobre, né, a leitura de poemas, fala sobre João Cabral, e aqui está a questão que é interessante. Não escrever sobre si como se fosse pecado olhar-se em qualquer espelho. Não escrever sobre si como se fosse onanismo sentir-se com algum desejo. Escrever sim sobre coisas porque só é limpo e real o mineral e alheio. Escrever sim sobre coisas porque elas não se desnudam nem retribuem o desejo. Enfim, aí é uma série de poemas que ele vai fazendo sobre... Aí tem um para Augusto de Campos, tem outro aqui, enfim, várias, a Ponte Vecchia e por aí vai. E ele vai fazendo esses poemas que remetem a esses questionamentos sobre a lírica do outro, a lírica estabelecida, a lírica de outros poetas e tudo mais. E no caso do João Cabral de Melo Neto, questionando essa questão de... Vou falar sobre o nada, porque o eu deve ser, né, não deve ter valor, e por aí vai. Tem essas relações, então é mais para quem gostar um pouquinho de teoria literária. E talvez, não sei, talvez, leia e tente. Os em inglês são mais imagéticos, assim. Talvez até pelo tipo de coisa que ele traduz, mas para todos os efeitos, um bom poeta, gostei, vai ficar na minha estante de poesia para eu pipocar e ler de vez em quando. Fora isso, peguei mais alguns livros que eu não tinha, de poesia também, né? Você me conhece. Do René Char, isso aqui chama Fureur et Mystère, né? Que é furor e mistério. Mas esse aqui eu não li inteiro ainda não, esse aqui eu vou lendo bem devagarzinho, até porque eu voltei a estudar alemão, e aí se eu misturar o francês no meio vai ficar uma loucura. Então, né, dá uma acalmada. Vou trazer aqui... Na real, deixa eu só fazer que um dos próximos vídeos que vão sair aqui vai ser sobre Nietzsche, que é O Crepúsculo dos Ídolos. Eu tô para terminar esse livro agora. Recomendação, inclusive, que eu pedi ao Ayrton no e-mail. E, enfim, já peguei ele para ler aqui, já passei na metade. E devo terminar ainda daqui não vou dar um prazo, né? Vamos, né? Com o meu histórico atual aqui, não vamos dar prazo. Mas assim que eu terminar, eu faço aqui. E muito bom, gostei. E uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem uma menção que ele faz o Emerson, né? Lembra que eu falei algumas vezes esse ano, e inclusive é o livro, o texto que eu mais li esse ano, que se chama Self-Reliance, né? O Autossuficiência. Inclusive, recomendo o vídeo, né, que eu fiz sobre isso, porque se você gostar do que eu falo aqui nesse canal, você vai me ouvir falando muitas vezes sobre isso. E eu vou trazer esse trecho em que ele fala sobre o Emerson, que eu gosto e gostei bastante, porque poucas vezes concordei tanto. Aqui é na página 80, não, página, sei lá, página 50 e pouco, no Kindle, é uma bagunça. Mas ele tem aqui, Emerson, muito mais esclarecido, errante, múltiplo, refinado do que Carlyle, sobretudo, mais feliz. Alguém que instintivamente se nutre apenas de ambrosia, que deixa de lado o que é indigesto nas coisas. Ele vai explicando uma coisa com a qual eu concordo bastante, que é essa filosofia do Emerson, uma filosofia que ela realmente é, né, concentrada em ser feliz. E assim, quanto mais esse ano foi passando, assim, mais eu fui, né, me apegando a esse nete quasi veris extra, que ele começa o livro, que é não busque nada além de si, né, fora de si.
Muito, cara, esse é um livro que realmente vai ficar na minha vida. Você vai encher o saco de me ouvir falar desse livro, desse texto. E eu já peguei mais algumas coisas do Emerson para ler também, que foram algumas que eu li, né? Eu acho que eu li Natureza dele também. Eu li mais um dos outros textos, os ensaios. Não tão bons quanto o Self-Reliance, porque o Self-Reliance, se eu for com a mesma expectativa do texto que eu já li 4 vezes esse ano, não vai ser, né? Não vai ser qualquer coisa que vai me pegar. Mas para todos os efeitos, teve uma coisa que me pegou e uma coisa brega, e que se você também já conhece esse canal, você sabe qual é. Dr. Doom, cara, eu gostava muito desse vilão, acho que é o meu vilão favorito para todos os efeitos. Eu já falei de quadrinhos, essas coisas assim, eu geralmente gosto da história do vilão, porque eu gosto da pessoa que tem valores e regras próprias. Por quê? Eu devo falar isso em algum vídeo que vai sair em breve aí, mas pra Kant, uma coisa que eu tinha pra mim, assim, e aí minha esposa tava vendo um debate filosófico e veio e falou, agora eu entendo porque você faz isso, tal, que você tem as suas regras, o seu dogma, não sei o quê. E é a mesma ideia de Kant, né? Eu falei, é verdade, daí ela, porque, né, pra Kant, ser livre e ser uma pessoa realmente moralmente livre e tal, é você ter a capacidade de viver de acordo com as regras que você criou para si mesmo, com a sua moralidade e tudo mais. E os vilões, geralmente, né, considerando que o herói vai estar no status quo, é o vilão que vai quebrar o status quo, são os vilões que vão buscar isso, que vão buscar uma missão própria. Eu não estou dizendo que eu estou de acordo com as pessoas, né, cometerem genocídio e nada do tipo, mas não é o caso do Dr. Doom também. Ele só é um tirano de uma nação. Mentira, mas ele é meio tirano, ele é vilão sim, no final ele continua sendo vilão, mas são histórias que me interessam mais. Eu prefiro ir a fundo na psique ali de uma personagem do que ver... Quando eu era novo eu gostava, né, dos Novos Vingadores, mas aí também porque eles tinham várias questões psicológicas diferentes e tudo mais e tal. Mas eu costumo ler as revistas de vilões, eu tenho as histórias de origem do Dr. Doom, e é excepcionalmente bom, assim, justamente porque ela dá tempo de mergulhar em algumas questões filosóficas. Ele começa... Toda a questão é que, assim, o Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico, ele vai querer resolver os problemas climáticos do mundo fazendo um buraco negro no lado escuro da Lua. Sim, estamos falando sobre quadrinhos. E aí o Dr. Doom fala que isso vai dar errado, vai dar merda, porque isso, aquilo, não sei o que lá. E aí, invariavelmente, todo mundo fala, não, ele só tá com inveja, porque não foi ele que inventou, não sei o quê. Mas assim, no fim, ele quer ter a naçãozinha dele, ele quer fazer a nação dele, a Lativéria, prosperar, mas tipo, ele não é um completo maluco, ele ainda quer que o planeta exista, né? Então aí, enfim, invariavelmente tá tudo errado, acham que é ele, aí ele tem que provar que não é ele, e ele tem que resolver o problema. Bem legal. Enquanto isso tudo está acontecendo, ele está vislumbrando um universo em que ele é um homem casado e feliz e que ele realmente criou esse negócio aí, esse buraco negro, e salvou, né, e resolveu todos os problemas climáticos do mundo. E é legal ver essa perspectiva do e se, de alguém que tem esses valores fortes e esse dogma próprio. Porque assim, tudo que ele está fazendo nesse universo, que ele vive, está acontecendo e está certo, e ele está vivendo de acordo com os princípios dele. Só que esse universo em que ele vive é o inferno, né, é o oposto, é o pesadelo maior do dele que está vivendo de acordo com alguns valores diferentes no outro lado do buraco negro, por exemplo. E é muito legal, cara, pra ver como prender-se a alguns ICs assim pode ser traumático, pode ser muito problemático, dependendo dos valores que você estabeleceu para si. É uma historinha, essa aqui tem em português também, eu comprei em inglês só porque estava mais barato e porque daí já fica guardado lá, e ela tem uma parábola que eu vou falar aqui só porque, não sei, eu acho que não seria legal eu não falar nesse vídeo, depois soltar em qualquer outro vídeo aleatório e não tá aqui, para vocês verem de acordo com o tempo como é que eu fui elaborando isso na minha cabeça. Mas talvez você já tenha ouvido, da parábola do pintor. Existia um pintor que pintava com todas as cores do mundo. Isso aqui tá na página 3, tá? Dessa revista aqui, Dr. Doom, que é do Christopher Cantwell e Salvador Larroca. Muito boa. Enfim, na página 3 ele tá lá conversando com um outro vilão, né? Que é o Kang, se não me engano. Não, esse é o Kang mesmo, que é um cara que ele existe, um dele em todos os universos, alguma coisa assim, e ele fica indo e vindo e tudo mais. Ele está falando sobre esse pintor, que tinha todas as cores do mundo para pintar, ele amava pintar e ele sempre pintava muito, até que um dia ele esgotou a cor favorita dele. E ele começou a procurar desesperadamente pela cor favorita dele. Ele só queria voltar a pintar uma vez que ele tivesse com a cor favorita dele na mão. E a cor favorita dele, curiosamente, era a felicidade. E aí o Dr. Doom, né, diz ali muito cirurgicamente a moral da história
é que não é a felicidade que nos derruba, mas é essa busca incessante nossa por ela. Isso é muito legal. Muito legal. Pra mim, eu gosto muito disso. Claro que eu vou elaborar maneiras mais interessantes de contar isso aí. E provavelmente vou botar alguma fábula existencialista lá das que eu estava escrevendo. Vou voltar a escrever mais aqui e colocar coisa no site também, porque estava enrolando muito com isso. E vamos para, acho que a leitura não, mas um filme, uma série de filmes que eu vi, não me orgulho, mas cara, é divertido, infelizmente eu acho divertido, que são os Eu Sei O Que Você Fez no... Como que é? Eu Sei O Que Você Fez, o que vocês fizeram no verão passado. É ruim, filme de 97, 98, aí tem o 2 também, é tudo horroroso, esse aí é outro agora de 2025, um lixo também, mas eu vi todos, me diverti assim, vi na hora do almoço, e não sei, não é nada de bom que eu vi. A gente começou a assistir ontem uma série que eu provavelmente vou gostar muito, porque a gente viu 2 episódios e tá amando, que se chama A Namorada Ideal, que em inglês é só The Girlfriend, né, que é com a Octavia Spencer e Robin Wright, talvez eu acertei os nomes, mas a Octavia Spencer é a Lady Alicent do Game of Thrones novo, muito boa, é uma das melhores atrizes, eu acho, da nossa geração, assim, gosto bastante dela. E a Robin Wright dirige os episódios também, e cara, tá bem legal, o roteiro, ele acontece, minhas histórias, acho que não sei se você já chegou a ler alguma coisa que eu escrevi em termos de... Não porque eu também já tirei, né, de publicação, depois, se você publicar de novo, você vai entender. Mas eu escrevo geralmente as coisas em contrastes. Então, a perspectiva de uma personagem, a perspectiva da outra, e vai fazendo assim. Então, vai completando as coisas. E essa série é assim também. Que é uma... Né, obviamente, se eu escrevo assim, é porque eu acho isso muito divertido, e a série acontece assim. E ela acontece assim com uma nuance muito específica que, conforme uma personagem a gente tá vendo essa mesma situação pela perspectiva da outra personagem, algumas palavras são diferentes, o timing em que uma coisa... Às vezes a pessoa demora 1 segundo ou 2 segundos a mais para fazer a mesma coisa que aconteceu na outra perspectiva. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. E espero poder falar muito bem dessa série em breve por aqui. Até o momento tá nota 10, mas eu só vi 2 episódios, eu acho que tem 8. Então veremos, tá no Prime Video. Se você já assistiu, me diga se vale a pena aqui, por favor, porque eu tentei assistir a série do Alien, o Alien Earth, e foi uma decepção, assim, cabulosa, tremendíssima, ruim demais. Nossa, coisa nojenta. Eu larguei, acho que no 3º, 4º episódio. E por mais que tocasse... Teve um episódio que acabou tocando Tool. E eu acho que eu nunca fiquei tão triste de ver Tool tocando em algum negócio, porque fazia tão pouco sentido. Era um negócio tão mal... Era uma colagem tão mal feita que deu tristeza no coração. De verdade. É isso. Eu vou fazer mais um vídeo, vou gravar em seguida aqui, sobre... coisas diferentes, né, que eu li e venho lendo e pretendo ler e pretendo fazer. E vai ter live em breve com foco em investigação e tudo mais, jogando um jogo. Eu achei um jogo que se chama Nobody Wants to Die, né, então Ninguém Quer Morrer, e é um jogo no ar, futurístico, em que a gente pode jogar em 2 ou 3 lives e ver uma história e falar de narrativa e tudo mais. Vou fazer lives mais nesse esquema daqui pra frente. É isso. Agradeço a quem ainda estiver por aí. Se não tiver ninguém e você estiver vindo do futuro, saiba que eu estou falando isso porque eu fiquei uns 4 meses sem postar vídeo por N motivos, mas valeu a pena, estou bem, estou tranquilo, estou saudável, emprego novo, vida nova, tudo bem. É isso, até o próximo vídeo e tchau!